Prazer é meu. Vou tentar... Todo mundo ouvindo? Vou tentar aqui mostrar, tá? E tentar facilitar como o ideal é solicitar a tomografia, tá? Eu sei que uma aula é pouco, mas a gente vai tentar aqui demonstrar e vamos ver se todo mundo me entende, tá? Primeiro a gente tem que saber como é que funciona o aparelho, né? Então a gente tem um aparelho semelhante com um aparelho panorâmico, tá? E vai ter um giro de 360 graus. E quando terminar esse giro, ele vai reconstruir em torno de 4 segundos a 5, que é o nosso aparelho Levatec, não é isso? Em relação aos demais do mercado, tá? Que geralmente é 12 segundos a 18 segundos, tá? Então o feixe sai em forma de um cone e de acordo com o campo de visão, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o FOV, a gente pode adquirir o volume completo da face do paciente, ou arco ou hemiarco, tá? Tudo planejamento começa na imagem axial, quer seja ela do arco superior, quer seja ela do arco inferior, tá? Então todo planejamento em tomografia, ele vem a partir da imagem axial. Então todos os demais planos de corte, que a gente vai falar adiante, vai ser a partir da imagem axial, tá? Aí a cortical externa, a externa, e geralmente a gente faz uma curva de apresentação que vai gerar uma imagem que é semelhante com a panorâmica, que o dentista chama de panorâmica, que na verdade é a reconstrução panorâmica, ok? Então, a partir dele gerar a imagem axial, ele vai gerar os demais planos de corte, que é o sagital, o coronal, o 3D, tá? Então a gente vai gerar o axial, o sagital, o coronal e o 3D. E a partir daí é feito todo o planejamento com os demais planos de corte. São os transversais, os oblíquos, laterais, longitudinais, tá? Então, de acordo com o campo de visão que eu escolher, eu posso ter um volume todo da face, ou pode ter só um arco ou um hemiarco, tá? Então, nesse caso, a gente tem um volume todo da face. Então, a gente consegue percorrer em cada plano de corte. Aqui é um plano axial. Então, eu consigo ir do terço inferior da face ao terço superior. Tá? Eu posso caminhar da maxila até a mandíbula. Tá? Então, eu posso fazer a tomografia, todo o planejamento do arco superior e depois fazer do arco inferior. Tá? E avaliar o paciente como um todo. Às vezes, foi desenvolvido vários tipos de FOV, né, campo de visão, mas o campo de visão maior, ele me dá uma precisão no diagnóstico completo para o paciente. Tá? Quem tem o plano coronal, que a gente pode estudar o lado direito do paciente e o lado esquerdo, e o plano sagital, aliás, coronal, eu posso ir e caminhar dentro desse paciente. Então, eu posso olhar toda a parte anterior e toda a parte posterior. Okay? Geralmente, a gente usa a gente vai ter aqui um pedido aqui que eu vou ensinar como é que é solicitado o exame para cada tipo de especialidade. No caso, endodontia, cirurgia, implante, tá? Para isso, a gente vai ter que gerar os cortes transversais, tá? E aí a gente vai fazer isso aqui, em fatias. Então, de acordo com o intervalo de plano de corte que eu uso, né, que a gente chama de intervalo e espaçamento, eu vou ter vários tipos de corte, tá? Dá exemplo, posso ter 16 imagens de um único dente, posso ter 24, pode ter 32, vai depender de como eu planejei esse intervalo de corte, tá? E aí eu vou conseguir percorrer de vestibular para lingual ou de vestibular para palatino. Isso geralmente quando a gente trabalha em relação aos planos de corte. A gente vai percorrer todo o plano, né, todos os cortes, axial, sagital e coronal, e a gente vai conseguir estudar o paciente como um todo, quando a gente usa um campo de visão maior. Tá? E a gente vai conseguir fazer todo caminho do lado direito ao lado esquerdo, tá? A gente vai conseguir fazer todo o caminho, quando o FOV for maior, do lado superior direito ao lado superior esquerdo, tá? Como também na mandíbula, a gente vai poder percorrer e avaliar dente por dente, tá? Eu vou conseguir estudar plano de corte por plano de corte. Por isso que o FOV maior, ele me dá uma precisão no diagnóstico melhor, tá? Em relação aos FOVs menores, que a gente vai acompanhar daqui a pouco esse tipo de corte.
E aí eu vou escolher o meu intervalo de corte, se vai ser 1 por 1, se vai ser 1 por 2, tá? Se vai ser 2 por 2, de acordo com o meu planejamento, tá? Independente do exame inicial, tá? Aqui é a imagem de uma 3D, né, onde foi feito um planejamento das vias aéreas superiores, tá? Então, toda tomografia vai gerar um arquivo. E esse arquivo a gente chama arquivo DICOM. E esse arquivo DICOM hoje, a gente consegue enviar com facilidade pelo e-transfer. Sei lá, 10 anos atrás, a gente não conseguia fazer isso, né? Tinha que gravar CD, mandar por Google Drive, não ia. E hoje a gente tem com muita facilidade mandar esse arquivo. Então, qualquer pessoa pode baixar qualquer aplicativo, sei lá, Transpedental, né, Osiris, algum software de tomografia que é gratuito. Tem outro mais que eu esqueci. Transpedental Osiris, que você consegue baixar essa imagem e manipular antes de chegar no profissional, tá? Então, a diferença do exame 3D para o exame 2D. A gente consegue ver no exame bidimensional altura e largura, tá? No sentido médio distal. Na tomografia a gente consegue ver altura, largura e profundidade. Então, eu vou conseguir percorrer, né, de um lado direito, sei lá, da cortical anterior para a cortical posterior. Então, eu consigo avaliar isso em uma única tomografia de um único dente. Eu quero só ver se tem um dente incluso e se esse dente incluso está anquilosado. Então, eu vou conseguir percorrer e ver o espaço, estou falando muito alto, e ver o espaço periodontal, ou espaço pericimentário, ou ver a cortical da lâmina dura. Quero saber se aquele dente tem anquilose. Eu vou conseguir ver única tomografia de um único dente e avaliar se há redução ou não desse espaço pericimentário, tá? Então, qual a diferença da 2D para 3D? A visão, que eu vou ter geral, né, tridimensional, tá? Vou conseguir ver a relação quero saber se o molar superior, ele tem, a raiz mesial tem 2 condutos. Eu vou conseguir, tem MV1 e tem MV2. Eu vou conseguir ver isso no corte axial, com qualidade, ver se tem algum objeto lá, um fragmento de uma lâmina endodôntica, porque eu tenho imagem tridimensional. Eu consigo percorrer da raiz do ápice até a região cervical da coroa, tá? Já na 2D eu vou ter essa dificuldade. Só tenho altura e só tenho largura. Eu não tenho o percaminho vestíbulo palatino, o vestíbulo lingual. Aí vou ter que abrir mão de exame de metrolocalização para poder localizar aproximadamente, não dizer com precisão. Na toma eu vou dizer qual a raiz que ele está, qual o conduto, qual o seu comprimento, vou conseguir mensurar isso com exatidão e dizer com certeza onde é que está aquele fragmento, tá? Voltou. Então, como é que eu vou solicitar? Como hoje a Vatec lança vários tipos de aparelhos, vários tipos de FOV, né? O que é isso FOV? É o tamanho que você vê a imagem, tá? Ou como você recebe ela impressa. Como é que eu vou ver isso? Eu tenho um FOV 5x5, só para uma região. Tenho um FOV 15x15, então eu consigo aumentar a minha área de interesse. Então é ideal que eu solicite um exame e sabendo que esse FOV é maior, eu vou saber que eu vou perder qualidade de resolução, tá? Então, hoje a gente tem infinidades de protocolos, né, em relação ao FOV. Ou seja, eu tenho vários tamanhos de FOV diferentes, tá? Não vai, Lupa. E aí eu tenho 5x5, eu tenho 8x8, eu tenho 8x9. Então, saiu crescendo 17x15. Aí tenho 12x9. Então, tem uma variação de gamas de FOVs diferentes. E como é que eu vou associar e indicar para o meu paciente aquele tipo de FOV? Como é que eu vou saber que aquele exame que eu recebi tem dizendo o campo de visão, o VOX dele, que é a profundidade de campo. Então, geralmente no laudo está descrevendo como foi feito o exame. O tempo do exame, o VOX foi usado, o campo de visão, que é o field of the view, né? Então, cada laudo descritivo vem dizendo isso lá no enunciado. Tá? É assim que eu vou saber. Então, como tem tantos tipos de FOV diferentes, como é que eu vou usar isso para mim? Né? Então, na dentística tem um tipo de FOV, na endo, na prótese, na cirurgia guiada, na implantodontia, na ATM. Então, eu tenho que associar. Será que o FOV 5x5 eu vou conseguir fazer ATM? Né? Eu sei que não. Mas por que o 5x5 é menor? Porque usa para endo. Porque quanto menor o FOV, melhor a qualidade da imagem, melhor a resolução. Tá?
menor ruído. Então, eu vou conseguir ter uma qualidade de exame melhor usando um FOV pequeno. Tá? Então, se eu uso um FOV maior, eu vou querer o quê? Área de interesse. Eu ver a cavidade nasal, o seio maxilar, né? Um planejamento ortodôntico. Então, eu consigo aumentar o meu FOV. Então, eu já vou usar um FOV 15 por 15. Né? Pegue, o green é 21, né? 21 por 19, ou seja, um FOV fantástico. Se o cara tiver a cabeção, se você tiver a cabeção, porque eu acho que o 17 por 15 já pega, né? 15 por 15 já pega, ou seja, se você tiver a cabeçudo, tá? Então, a gente tem o 12 por 9. Eu vou usar esse numa cidade, num município que tem uma população menor, né? Tem dois tipos de FOV nesse 12 por 9. Tem o 5 por 5 e tem o 12 por 9. Então, vamos lá. Então, eu vou usar ele para endo e vou usar ele para implante, para ATM. Mas ATM ele é pequeno. Eu vou fazer 2 tomadas, né? Vou usar ele para prótese, vou usar ele para cirurgia, né? Aí eu tenho o green, que tem 5 tipos de FOVs, né, diferentes. Então, eu vou usar esse para endo, esse para implante, esse para seja da face, aí vai aumentando. Cirurgia ortognática, aí vai. Então, cresce o meu leque, mas sabendo que quando eu aumento esse tamanho do FOV, o campo de visão, eu perco em qualidade de imagem, tá? Também vamos depender do aparelho também, nem perde tanto assim. Mas eu acho que o Vatek, a qualidade está muito boa, né? Então, eu vou usar o 5 por 5 para ver um fragmento de uma lima lá no conduto MV2. Então, tem que ser o FOV pequeno. Que eu já vi no FOV grande, pode não ver. Tá? Então, é importante você saber o FOV. Quero ver um fragmento de projeto de arma de fogo. Tá? Mas não tem mais nada, mas eu quero ver se eu acho. Então, não precisa ser um FOV tão pequeno, porque geralmente ele vai aparecer na região do tecido mole. Eu posso usar um FOV maior. Tá? 5 por 5. E geralmente a gente usa o quê? O afastador. Porque você tirando o tecido mole da frente, ele melhora a qualidade da imagem. Então a ideia é você solicitar sempre com um afastador bucal. Por que o afastador bucal? Ele tira todo aquele tecido gorduroso da frente, e você quiser ver a parte periodontal, você consegue até mensurar. Tá? Então geralmente todas as tomografias que eu faço é com um afastador. A gente não faz nenhuma, mas é para endo, afastador, para implante, afastador, para todas com afastador. Tá? Tem casos de anquilose que a gente não consegue ver direito. Né? A gente fica com dúvida, às vezes a anquilose vem do terço médio para o apical. Aí, com afastador. Tá? E se tiver aparelho ortodôntico, dificulta mais ainda. Né? Então, é ideal que sempre usar afastador. Eu uso em todas. Se eu faço 100 tomos por mês, eu faço 100 com afastador. Mas é chato colocar, o paciente reclama. Tem jeito. Tá? Tem jeito. 5 por 5, 15 por 15. Né? E aí vai o maior de todos os FOVs, 21 por 19. Esse é fantástico, né? O mesmo aparelho, ele não faz 5 por 5, ele, né? Não faz, eu acho que devia fazer. O Vox dele é 0,2, né? Muito bom, ou seja, quanto menor o Vox, ele me dá profundidade de campo. A resolução da imagem fica melhor. Então, esse é o aparelho ideal, né? Pena que eu não posso comprar ele ainda. Mas é lindo, as imagens são fantásticas, tá? E aí tem uma gama de FOV aí, ó. E aí tem as indicações, já é 10 por 5, vou usar para implante. O dente impactado, né? A relação dele com o canal mandibular. Então eu posso usar um FOV 8 por 8, né? Ou 14 por 8 também, um FOV maior, tá? Quero usar ele para dente único, para endo. Para ver uma suspeita de fratura na coroa. Então eu posso usar o 5 por 5, tá? Sempre com afastador, tá? No caso aqui está até sem afastador. Então eu consigo ver a relação dele com o dente, né? Consigo mensurar isso, consigo dizer a distância dele, consigo dizer se ele está provocando a reabsorção no dente adjacente ou não. Consigo ver a relação dele com a cavidade nasal, consigo ver tudo, né? Então, como eu vou solicitar? Geralmente, para a gente, chega só o exame, e às vezes não tem nem marcado o que foi que a pessoa quer. Aí a tomografia, para quê? Maxila, mas o quê? Não custa nada você dizer e descrever, eu quero para ver a fratura no dente 16. Eu vou usar um corte ou 0,5 por 1 ou 0,1 por 1, né? Porque o nosso faz até 0,1 por 0,1 milímetro. Então, quanto mais fino esse corte for, mais imagens eu vou ter. Eu saio de 20 imagens para 40. Então, toda vez que eu fizer 0,2 por 0,2, eu vou ter o dobro de imagem, eu vou ter o dobro de chance de ver aquela fratura que ninguém viu. Tá? Então, sempre eu trabalho com campo de visão menor. Tá?
intervalo de corte também. Então, se eu uso um FOV pequeno, e se eu uso um campo de visão menor, eu tenho mais chance de ver aquela fratura que ninguém viu, tá? Se eu uso um campo de visão menor, ou seja, o FOV, tá? 5 por 5, e uso um intervalo de corte menor, eu vou ter a possibilidade de ver praticamente tudo. Eu vi uma rarefação óssea que ninguém viu, porque eu usei um campo de visão menor e usei um intervalo de corte menor. Ou seja, eu cortei 0,1, andei 0,1. Todo mundo vendo, para um dente só, eu vou fazer 1 para 1. Mas se for a maxila toda, não tem necessidade de eu fazer 1 para 1, que geralmente as alturas vão ser semelhantes, tá? Eu vou fazer 1 para 2. Paciente digentado, eu quero fazer a maxila toda, eu faço 2 para 2. Não tem por que mandar 4 folhas de exame impresso que ele não vai nem olhar. Então, eu reduzo possivelmente o intervalo de corte, tá? Não faz isso. Eu quero ver um dente anquilosado, pode ser 1 para 2 ou 1 para 1. Tá? Eu vou conseguir ver se aquele dente está anquilosado pelo espaço periodontal e a lâmina dura. Se tiver tudo branco lá, tudo hiperdenso, eu vou ver que aquele dente... Ou tem uma dilaceração, não precisa fazer um cortão pequeno para ver uma dilaceração. Agora, para ver uma lima, um canal acessório, um conduto a mais, eu vou ter que ter um FOV, ou um campo de visão menor, tá? Então, como é que eu vou solicitar esse exame de imagem? Custa nada, sei lá, e marcar um X, né? A maioria dos dentistas não marca o X no dente que quer, né? Quem é radiologista já sabe aqui. Não escolhe a área, tá? Não diz a observação, qual a clínica, então eu preciso dessa informação para dar um diagnóstico melhor. Se eu não tenho essa informação, eu tenho que ligar. Eu ligo para o paciente. Não sei não, eu tenho 100 pacientes por dia, né? Assim, né? Aí eu digo, então tá, eu ligo para o paciente informa, diz o motivo, e aí eu faço o exame direcionado para aquele, porque o intervalo de corte, né? Se 1 por 1 por 2, não depende do exame de imagem lá, do exame de aquisição. Eu faço isso depois no planejamento. Então, no planejamento, eu vou lá, faço 1 para 1, para 2. Não precisa saber disso durante o exame lá, tá? O exame vai fazer o exame lá com o Vox lá embaixo, e os planos de corte, o planejamento do intervalo de corte, a proporção 1 para 1, ou transversais, aqui chama transaxiais, né? Tá? Então, vai ser eu que vou fazer depois do exame. Se você esquecer, você pode ligar, eu quero uma dúvida, uma lesão no dente e tal. Tá? Então, você vai lá e marca. E aí tem, no mínimo, as informações a gente precisa, tá? Eu quero um Vox menor. Por quê? Você está procurando alguma coisa lá. Então, você vai dizer, eu quero um Vox menor e quero um intervalo de corte menor. É como uma fatia de pão de forma, né? Você vai comprar o pão mais caro, ele é mais grosso. O mais barato é mais fino. Quanto mais fino ele for esse intervalo, eu vou ter mais imagem daquele dente. Então, eu prefiro fazer com plano de corte menor, intervalo de corte menor, do que intervalo de corte maior, tá? Então, qual é o objetivo daquele exame? Fala a hipótese que você pensa o que é. Eu não sei, a gente nunca sabe, né? E você que dá a distância deve ser pior ainda, porque não tem nem como você falar com a pessoa. Eu ainda ligo, né? Então, essa informação a mais é importante, tá? Essa semana chegou lá um paciente com uma tomografia e tinha várias áreas de hipermeio lá, áreas hipodensas e hiperdensas, né? Aí tem alguma alteração. Eu digo, ligue para o paciente, vê se ele toma alguma medicação para osteoporose, né? Não, porque não vou nem fazer implante. Aí tomava a medicação. Então, se a gente ligar, então na ficha lá nossa tem. Qual remédio você toma, né? As alterações que podem ser cometidas, né? E a gente sai escolhendo aqui, ó. Você sai marcando. Se tiver alguma alteração no sistema, você fala, ajuda no diagnóstico, né? Pede a foto, né? Às vezes eu peço, manda foto. O cara manda foto, manda o remédio que você toma. Aí você já consegue, sim, se eu voltar aqui. Então, se você quiser receber o exame impresso, você fala. Se é em DAICO, você fala, tá? Se for em oclusão, você fala. E geralmente o dentista não fala nada, né? Ele manda e a gente tem que adivinhar. E aí, o campo de visão que a gente fala é o Field of the View, tá? Então, estendida. Aqui é a imagem primária, o Scout. Então, todo tomógrafo tem essa imagem. Primeiro, a gente vê o posicionamento, né? Aqui é um FOV 14/8, ele pega maxila e mandíbula, tá? Tem uma tomada só, ele faz os dois arcos, né? E aí você consegue ter um campo de visão melhor, tá? Então, você consegue ver o posicionamento, foi errado, se o paciente mexeu, né? A toma é muito sensível, qualquer movimentação, a imagem sai borrada, sai tremida, tem que repetir, não tem jeito, principalmente para endo. Se for para implante, até vai, né? Você vai mensurar a altura e largura, tudo bem. Mas se for para endo, você manda repetir, tá? Tem vários campos de visão, né?
Então, FOV menor aí, acho que um 8x8, 5x5, né? Vai pegar essa região aí. Aí tem o da Vatec aí, que a gente usa 16x9, ó. Pega o arco superior e inferior, ATM legal, né? 12x9, um tamanho que vai adquirir os dois arcos. 8x9 vai pegar uma região, geralmente para implante, você usa bem, 8x9 fica legal, né? Fratura. 5x5 a gente usa muito para endo, para localizar conduto, né? A mais, dente incluso. E é para a gente ter ideia, o que é um campo de visão menor e um campo de visão maior, né? Às vezes a gente fala FOV, e a pessoa tem noção. Essa é a imagem aí, tá? É a imagem da região. Então, quanto menor o FOV, melhor a qualidade, profundidade, melhor a imagem, né? E de acordo com a área de interesse. Então, eu quero usar para endo, quero usar para implante, quero usar para orto, tá? Dá para fazer traçado cefalométrico só no campo de visão maior, né? Não dá para fazer traçado cefalométrico em 3D com campo de visão pequeno. Então, vai ter que comprar o GUIN, né? Ou 15x15. Depende do paciente. Se a cabeça for muito longa, corta bem o vértice, né? Já tem um paciente, meu Deus. Aí você não consegue planejar. Aí a linguagem do 2D para o 3D muda. O que é branco a gente chama de hiperdenso, né? Que vai absorver toda aquela fonte de radiação. O que é preto a gente chama de radiolúcido na radiologia. Na tomo chama hipodenso, tá? Aí quem tem uma ideia de dose efetiva, que às vezes o paciente fica, eu vou ter que repetir a tomografia porque mexi. Eu digo, se você ficar um dia na praia, a dose vai ser parecida aí, ó. 68 Civic. Hoje os aparelhos reduzidos de 20 segundos, o arco superior. Ele faz com 4 maxilomandíbula, né? Foi impressionante, viu? O primeiro tomógrafo era 1 minuto e meio o tempo de reconstrução, né? Aquele Newton, 1 minuto e meio. A gente chegou, né, o tempo de reconstrução. Hoje o tempo de reconstrução é quantos segundos? Acho que deve ser 8 segundos. Dá alguns segundos, você vê. E a maioria dos aparelhos aqui do concorrente, o tempo de reconstrução é de 8 a 12 minutos. Tá? É impressionante. Tá? A dose efetiva diária que a gente recebe de 8, né? E 100 para a praia, né? Se for lá para Maceió, onde a temperatura é 35 graus, você recebe aí, em meia hora, 3 doses dessa aí. Vou repetir a periapical, vai. Não tem problema nenhum. Põe o colete, né? O colete agora, não tem problema nenhum. Tá? Essa FBTC é a tomografia médica. A gente chama de FAMBIM, né? Que o feixe está em forma de um leque. Então, só na maxila a dose é 1.200. Se você fazer maxilomandíbula, tá? É um seixo maior que a CONIBIM, que é a nossa, né? Que é a odontológica. As indicações da tomografia, né? Implante, TM, cirurgia, eu acho que em todas as áreas hoje cabe, né? A periodontia ainda não solicita muito, mas a gente já está usando bastante para mensurar, né? Fazer aquelas mensurações de tecido mole. Vias aéreas, endo, ortodontia, também já está usando bastante para ver dente incluso, tecido molar, né? Relação do canal vestibular. O que eu vejo muito na ortodontia é que eles não acompanham o paciente. Então, terceiro ano, quarto, a gente faz tomo da região anterior, quem dá laudo sabe. A região vestibular vai embora. Não sei se ele não mensura eles têm como é o nome do aparelhinho? Que você mensura a força de tração. Eles não usam, principalmente quando é homem. E eu vou olhar, toda vez que eu ligo, o dentista é homem. Ou seja, eu acho que não tem ele faz uma força vestibular. A gente pega vários casos assim, vários. Você deve dar laudo bastante assim, bastante. É assustador, tá? Agora que é tomo, verdade. E aí a diferença de um FOV pequeno, né? Tem uma imagem localizada da região, tá? Aí para implante, fica bem, ou seja, eu vou fazer um intervalo de corte 1:1, se for uma região, tá? E aí eu já aumentei o FOV, você já pega completamente todo o arco inferior, já tem uma visão melhor, tá? Para dar diagnóstico, ele tem uma lesão apical e lesão de furca ali na região. Aí eu vou aumentando o FOV, aí eu já consigo ver agora o seixo da face, né? Tirando só o frontal, ali ficou de fora, mas dá para ver o seixo esfenoidal mais posterior, a cavidade nasal, né? Vamos lá, né? E tem alteração na cavidade nasal, desvio do septo, já consigo diagnosticar, desvio do septo, petrofia, né? Espessamento de mucosa, né? Então, começa a aumentar o campo de visão, começa a ter mais visão diagnóstica, aquele paciente, tá? Meu paciente tem um ateroma de carota, morreu, lá fui fazer um implante, morreu, eu peguei um caso que ela morreu. Porque ele fez uma tomografia no FOV pequeno, 5x5, não viu.
FOV maior tem essa visão. Você consegue ver a calcificação e dizer lá, presença de imagem, né, pequenas imagens de pordência na região da C2, C3, né, compartilhou com ateroma, pediu o quê? Doppler colorido das carótidas. Matou. Daí chega lá, fiquei todo animado. O paciente, de lá eu fui direto fazer angioplastia, porque estava tudo adulterado. Foi lá me agradecer, levou lá um vinho. Nunca aconteceu isso, primeira vez, em 10 anos, sei lá, que eu dei laudo num FOV maior. Ou seja, aí o que é que eu fiz? Eu tenho uma clínica com FOV menor. 8x8. Eu comecei a dar a panorâmica, porque dá para ver a calcificação na panorâmica. Então não custa nada a gente pedir para todo paciente uma panorâmica. E já que a sua empresa lá tem um FOV menor, dá essa panorâmica. Só para você dar o diagnóstico, não precisa o paciente levar a panorâmica. Então, eu não dou mais diagnóstico em FOV sem ver panorâmica. Então, todo mundo que faz o FOV 5x5, 8x8 ganha uma PAN. Tá? Porque me assustou muito isso. Aí os small, né, médio e o grande, a gente tem a noção do que é campo de visão, que é field of the view. Tá? E aí tem alguns casos clínicos aí, ó. Dá para gente virar. A gente vê uma perfuração, tá? Que é um corte sagital, coronal e axial. E aí a gente consegue percorrer e identificar onde foi essa perfuração. Tá? Mas nessa perfuração eu vejo também que tem perda óssea para o vestibular, mais que para o palatino. Aqui, ó, cadê o osso aqui? Tá? Mas eu não vi isso, porque você colocou uma pedra apical e a incidência aparece primeiro o osso palatino, que a incidência foi perpendicular. E o filme está mais próximo aqui, osso, o palatino. Por isso que a maioria das reabsorção vestibular você não vê. Então tem que pedir tomo. Mas ninguém pede tomo. Olha aí. Nos cortes laterais, a gente consegue ver, além daquela perfuração, ainda tem tipo uma fratura ali, ó. Uma linha horizontal. Além da reabsorção, da imagem de podência no ápice. Então, facilitou no diagnóstico para mim. Tá? Aí só para ver a relação do canal mandibular quando tem uma lesão. Isso é um amelo. Tá? Ele jogou, afastou, né? Não destruiu o canal, mas afastou. Então, favorável, né? E tem relação com o dente que está incluso. Não, mesmo, né? Quero saber a relação do canal mandibular com o terceiro molar. Não precisa fazer proporção 1 para 1. O FOV pode ser 8x8, pode ser o 5x5, tá? Eu vou ver essa relação e localizar ele. Tá pulingual. Joia. Vou ver se tem proximidade. Diz logo, tem risco de parestesia. Tem risco de sangramento. Tem risco. Pode ter parestesia temporária, pode. Mas é bom informar durante a cirurgia lá, né? Você não me disse nada. Minha mãe lá está 2 meses. Mas é temporário. Não. Só vê os alunos comentando, né? Não, é temporário. Não, já tem 6 meses, tem 1 ano. Se tivesse solicitado uma tomografia antes, ia ter a visão, né? Localizando o canal e ver que essas raízes, né, desse dente incluso tem relação, tem íntima relação. Então isso é muito importante, a gente diagnosticar isso no diagnóstico. E sempre que alguém me pede uma radiografia panorâmica, eu ponho no laudo. Tem um dente assim, eu boto indico tomografia para verificar a íntima relação ou não do canal mandibular com o dente incluso. Eu sempre falo, porque vai voltar o paciente para mim, eu vou ganhar dinheiro e ainda vou, né, ajudar o paciente também. Quero saber se tem reabsorção. Que a gente vê muitos casos, é aparelho, e depois de 1 ano, pedir agora a tomografia. Mas 1 ano que está com o dente e não consegue tracionar e pediu agora. Às vezes a gente vai fazer e tem reabsorção do dente adjacente, reabsorção de toda a tábua óssea vestibular. Às vezes o dente está com dilaceração radicular, ele nunca vai tracionar aquele dente sem a tomografia. Tá? Aí ideal que seja solicitado, é muito importante, ó. É muito importante solicitar tomo para quem faz ortodontia. Mas o dente eu estou vendo aqui, vou colocar como é que chama, pescar, um ganchozinho que põe na coroa, né? Pelo amor, nunca vi aquilo dar certo, quando não pede tomo. Quando pede até que dá, né? Então, aí é o seguinte, se tiver anquilosado, ele fratura quando você vai luxar. Aí o cara vem e me ligou, eu queria saber, que eu estou com o paciente na cadeira, eu digo, como é que está o diagnóstico? Possível anquilose. Eu luxo ou não luxo? Aí viva a voz, eu digo, se está no diagnóstico aí, o ideal é que não. Se luxar, vai perder o dente. Mas ela já perdeu o lateral, porque reabsorveu, tracionando, reabsorveu o lateral também. Acontece isso bastante, tá? E aí você consegue ver, ó.
É lógico que em cima é uma reconstrução panorâmica. É uma reconstrução. Pela reconstrução eu não posso dar o diagnóstico, vou dar pelos cortes transversais ou transaxiais, não. Um por uma. Aí eu consigo dizer no diagnóstico que houve a reabsorção, tá? Quero ver a expansão. Eu consigo mensurar na tomografia e dizer, a expansão está por lingual. Você tem tanto de cortical aí. Então vou esperar mais, vou fazer um dreno, tem um dreno de Penrose aí. Vou esperar esvaziamento lá, né? Para poder eu ter um favorecimento maior na cirurgia depois, tá? E vou dizer a relação dessa lesão, se tem reabsorção ou não. Se provocou deslocamento do canal mandibular, tudo pela tomografia. O canal está lá embaixo. Aqui o canal. Eu quero saber se aquele dente tem lesão de furca. Pode ser um FOV pequeno? Pode. 5x5, 8x8. Mas o meu parede da minha cidade, o FOV é grande, não tem problema nenhum. Uma lesão dessa não tem nem como não ver, né? Então, lesão apical e lesão de furca. Então, tem que dizer no diagnóstico. Lesão de furca de grau, sei lá, último grau, né? Terceiro grau, com imagem de hipodência circunscrita. Comparar com o exame anterior para ver se tem alguma sobrevida aí, né? Mas como a lesão de furca já está grande, né? Professor, eu fiz a endo desse paciente e quero preservar, quero acompanhar daqui a 1 ano. Só mensura para mim a altura e largura, beleza. Daqui a 1 ano eu vou fazer a mesma coisa e ver se houve um processo de cicatrização ou não. Então, na tomografia, né, a gente consegue fazer isso, tá? Eu consigo mensurar a altura, largura e no laudo vai ter lá. Região dos cortes laterais, foi visto, sei lá, 3 e pouco de altura com 3 de largura. E aí sim, daqui a 6 meses, sei lá, 1 ano, vai acompanhar, tá? Olha a lesão lá. Bem legal. Eu quero saber se o conduto mesial, a raiz mesial, tem mais de um conduto. Agora está a febre, né? MV2. Ninguém via a MV2. Agora todo mundo no canal mais na raiz mesial, todo mundo quer procurar. O melhor corte para verificar isso é o axial. Não tem outro, tá? É um axial. Vocês vão ter que solicitar exame no corte axial. Se mandar sagital, coronal, não vai ver. Tem que ser os cortes axiais para verificar. E aí você já consegue ver a lesão aqui, ó. Tá? Qual a raiz que ela está? Tá no centro, a lesão de furca. Tá? Ela está pendendo mais para a raiz mesial. Envolve mais a raiz mesial, tá? Da raiz vestibular. Então ele vai tratar aquela ali e vai remover a furca, fazer sei lá, como é que chama aquele túnel, né? Um túnelzinho que a pério faz, né? Ou não, tirar a raiz e deixar melhor, tá? Pode acontecer isso. Então eu mando os cortes axial, sagital, coronal e os laterais. E mando também só os transversais dessa região também. Essa é uma paciente conhecida, disse, vamos fazer a tomo também, né? Mas está acompanhando aí, ó, tá sucesso total. Mas vamos fazer a tomo, você não paga nada? Não vamos embora, bora fazer a tomo. Pela imagem aqui, você vê que a perda óssea está no terço médio, né? Vamos dizer assim, terço médio da raiz, tá? Concorda comigo? Quando você faz a tomo, cadê o osso vestibular que não tem mais? Por que isso? Porque a incidência foi perpendicular. O filme está posicionado na palatina. Não vou ver que a imagem é bidimensional, não me dá profundidade de campo. Mas o endodontista, eu acho que ele é cabeça dura. Ele insiste em acompanhar os exames feitos, tanto de molar como de incisivo de trauma, para o exame periapical. E o melhor exame para avaliar esse tratamento é a tomo. Vestibular, não tem mais nada e ainda tem perda óssea também para o palatino, tá? Além da reabsorção severa, né? E o dente está praticamente com mobilidade, né? Solto, tá? Na péria eu não vou pedir tomo para a péria e fica... a indicação é interproximal. Todo periodontista obriga, é interproximal, boca completa, tá? Porque às vezes essa imagem não aparece numa panorâmica, ou senão uma panorâmica. A imagem é bidimensional. Bidimensional, não me dá profundidade. Então, quando eu faço a tomo, vestibular, palatino. Olha a perda óssea que tem para palatino. Vestibular. Ou seja, aí vai ficar raspando, o paciente volta para casa e ele vai perder mais, vai perder mais. É melhor... Quem é que faz implante aqui? É tu? Sua esposa, né? Protocolo para implante, né? Aí lesão de furca, lesão apical, né? Processo inflamatório no seio. Então tem vários, né? O de lá tá com espessamento maior, o seio do lado esquerdo que o direito. Então, né? Se a pessoa
não tem conhecimento científico, não vai achar nunca, vai ficar tratando sempre. Você é um médico, né? Então ele fez as primeiras pesquisas experimentais. Então é muito interessante o que ele fala, porque lá na frente a gente vê que tem realidade, né? A periapical aí, olha a perda óssea aí que eu tenho. Eu quero avaliar canal incisivo, variação anatômica. O melhor exame é tomo. Não vou conseguir ver isso na periapical, tá? Aqui eu consigo ver uma grande perda óssea. Se eu consigo ver essa perda óssea aí, na tomo eu consigo ver 99%. Aqui eu consigo ver 35, 36% por aí. Né? Então eu vou ver esse osso lá em cima. Se eu fizer uma toma aí, esse osso está lá em cima, não tem apical quase. Mas o periodontista ele não se ligou ainda disso aí, tá? Eu quero ver uma variação anatômica, um forame incisivo aí. Aí eu consigo ver, ó. Tem 2. Talvez para quem faça planejamento e implante, seja interessante saber que tem 2, porque ele vai esvaziar um, ele vai botar esse implante aonde? Vai ficar tudo vazio aí, né? Porque geralmente esse canal incisivo para implante, ele mete lá dentro, quer nem saber. Mas se tiver 2, e aí? Né? Olha lá, na axial. Aí eu acho que todo mundo já ouviu falar, o canal acessório aí, e o canal sinuoso, que acho que ele foi descoberto em 1950 e pouco, mas só há uns 4 anos para trás, a gente fez especialização não viu, mestrado não viu, né? Então a gente conseguiu ver essa variação, ele vem lá do infraorbitário, tá? E ele tem uma variação que ele, às vezes, vai para o vestibular, sobrepondo o ápice do canino, aí só o canal sinuoso, quando ele desce até o osso alveolar, a gente chama de canal acessório, tá? Tá aí, ó. Numa periapical, você consegue identificar já, e tem uma lesão apical, né? Se você não viu na graduação, você não vai se lembrar que tem essa variação anatômica aí, tá? Pode ser bilateral ou não, pode ser unilateral, tá? Hein? Tá bonitão, foi lá da clínica, esse caso é meu aí, a gente vai publicar ele. E aí na tomo, a gente consegue ver ele lá em cima, às vezes só aparece ele lá em cima, na abertura da cavidade nasal, a gente chama de canal sinuoso. Quando ele vai até o final, ele faz o canal acessório, tá? Então isso é importante. Como eu descobri isso? Em 2012 eu descobri. Eu fazia tomo. Aí eu vi, isso é fratura, aí vai lá procurar. Variação anatômica, liguei para você, não tive nada. Só pode ser variação anatômica. Põe lá no Google, artigo de 1939, falando das variações. Eu achei falando nele. Aí, beleza. Mas sendo que ele tinha dor. Porque tinha colocado um implante lá. Aí é fratura, né? Deve ter fratura. Ele disse, não, doutor. Não levei quero nada. Aí eu fui lá e botei num diagnóstico. Presença de imagem potência compatível com o canal sinuoso na região de canino. Aí liga, e aí? Tira o implante. Vai ter que refazer, porque tinha muita sensibilidade, tá? Quero solicitar uma região de interesse maior. Eu vou ter que ter um FOV maior, tá? Até porque essa cabeça aí está dupla, né? Final? Terminando. Cabeça dupla. Aí a gente faz geralmente 2 tomadas, tomografia boca fechada e boca aberta, né? Quando não tinha tomo, fazia 3 tomadas, não é isso? Aberta, fechada e repouso, vocês acompanharam isso, a gente não usa mais. Só para ver a movimentação de abertura, né? Relação à eminência articular e o espaço articular, porque a gente consegue mensurar esse espaço e ver se está normal ou não, tá? Disco não dá para ver, disco só ressonância magnética, né? Se eu pular aqui, viu? Para a gente mostrar cabeça dupla, né? Bem legal. Unilateral, só o lado esquerdo do paciente, tá? No corte coronal. O canino mandibular tem, deixa eu pular aqui, né? Que ele pediu para pular. Periapical aqui você consegue ver a relação, né? Do canal, tá? E aí, ó, só para finalizar, estudos prévios em panorâmica, 1%. Em tomografia, 65%. E ainda tem profissionais que solicitam exames de panorâmica para fazer a extração do terceiro molar. Né? Vou mostrar esse videozinho aqui para encerrar. Olha lá, como está bonitinho esse. Deixa eu pular aqui. Pediu para encerrar. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui. Esse é um traçado cefalométrico em tomografia, tá? Sendo que você tem que ter um campo de visão maior, né?
E aí você consegue mensurar, já tem algumas análises, USP, McNamara, né? Já tá McNamara rico também, né? Aí tem que fazer a tomografia e aí fazer o planejamento em cima de uma imagem tridimensional, tá? É isso que eu não aconselho você comprar agora. E aí, só para a gente simular aí, tem uma simulação de um... Para a gente encerrar a aula. É um software de simulação, aí ele coloca dentro, tira dentro, você planeja, é legal, tá? É bem interessante porque ele faz todo o planejamento ortodôntico aí. E até protético também, né? Termina a oclusão e tal. Queria agradecer a todos aí, minha cidade de origem. Quem quiser ir para Maceió, estou aguardando.